Então, pessoal, boa noite. Vamos para mais um vídeo do nosso canal Futebol Argentino. Foi muito bom falar com vocês ontem sobre os cinco grandes e espero que vocês tenham entendido mais como é que os grandes se comportam no país, que não é muito para a questão dos títulos e muito mais pela questão de uma tradição que já vem de tempos anteriores, né? E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a questão do Marcelo Bielsa. Como eu falei ontem, eu vou tentar agora toda essa semana falar sobre sobre os técnicos que estão sendo especulados para assumir a seleção argentina. Eu gostaria também de começar falando mais que a AFA não está tão preocupada assim em apressar muito esse processo, até porque o próximo jogo vai ser apenas em setembro, né? Não vai ser agora por esses próximos dias, nem no mês que vem. Então, talvez esse treinador eles vão escolher com mais critério, mais cautela, né? Menos pressa, não vai ser tanta pressa assim para escolher esse técnico. O Bielsa, quando soltou a nota dele dizendo que não ia assumir a Lazio, ele falou que não estava pretendendo nenhum outro clube, não estava sendo pretendido por nenhum outro clube, não tinha outra proposta de trabalho para agora. Então, vamos lá falar sobre o Marcelo Bielsa, que é o personagem, né, o pretendido, um dos pretendidos, está sem trabalho. É um nome até relativamente fácil para conseguir se empregar no cargo de treinador da AFA. O que impede muito o trabalho é justamente não haver comando hoje na AFA. A AFA está sobre intervenção judicial, né? A gente tem lá 2 interventores na AFA. O presidente da AFA ele é meramente uma figura decorativa, ele não pode tomar decisões muito radicais, está sobre a observação de 2 interventores da justiça. Já devia ter havido eleição na AFA no dia 30 de junho, não houve porque a justiça suspendeu essa eleição, né, em nome de fiscalizar como é que andam as coisas da AFA, para que só então o novo presidente assumisse. Existe um movimento dos clubes grandes, né, de 4 dos 5 grandes, todos os 5 grandes que a gente já comentou ontem, menos o Independiente, estão querendo formar uma liga de clubes, né, uma liga grande de clubes para fazer um torneio argentino, um campeonato argentino administrado pelos clubes, do mesmo modelo mais ou menos do futebol inglês, né? O São Lourenço, Boca, River e Racing estão apoiando esse movimento. Os presidentes desses 4 clubes e o Marcelo Tinelli, que é um cara que tem muita prevalência sobre o São Lourenço e é um cara muito rico na Argentina e muito influente, os bastidores estão querendo fazer esse campeonato. E a situação da AFA hoje é basicamente esta. Então agora um dos nomes pretendidos, como eu falei, é o Bielsa, e hoje eu quero falar sobre ele, né, o louco Bielsa. Marcelo Bielsa, ele é um cara que vive futebol 24 horas por dia praticamente. Nos anos 70, 80, começo dos anos 80, ele era zagueiro, atuava no News Old Boys de Rosário, né, nessa época. Então o Marcelo Bielsa era um mau zagueiro, ele mesmo reconhecia isso, ele é um cara muito perfeccionista, muito crítico, então ele percebeu que ele não iria melhorar muito de nível, viu que não daria para ele estava na reserva do time, quase não sendo usado, então ele desiste do futebol muito cedo, antes dos 30 anos, e decide ser técnico. Ele vai ser técnico da base do News, né, começa bem de baixo, ele pega o carro dele e roda toda a Argentina, todos os anos, em busca de jogadores bons, né, bons garotos para trabalhar na base do News. Eles chamam lá na Argentina de inferiores. Ele vai procurar os garotos em todo o país, tirando dinheiro do próprio bolso para bancar a viagem. Vai de carro fazer essas viagens e mapeia todo o país procurando jogadores, né? E ele fica mais ou menos uns 8, 10 anos lá na base do News. Quando ele sobe para o profissional do News, ele sobe para ser técnico profissional do News, ele cumpre toda a carreira, desde a idade mais inferior até aqueles caras que estão antes do profissional. Ele estava comandando todo esse processo. Ele chega quando o técnico lá do News é demitido, eles, ao invés de trazerem um técnico de fora, não, eles trazem o Bielsa, porque eles sabem que o Bielsa conhecia os garotos da base, porque ele treinava os caras na base e sabia que o time da base do Bielsa era muito forte.
Então o que acontece? Ao invés de eles contratarem um monte de jogador e um técnico novo, não. Eles sobem o Bielsa e o Bielsa sobe vários jogadores de confiança dele da base. Né? O único jogador assim, expoente que estava no News nessa época era o Martino, né? O ex-técnico da Argentina agora, foi treinado pelo Bielsa por um tempo. Um dos jogadores que foram subidos, né, nesse processo pelo Bielsa foi o Batistuta, né, muito conhecido atacante, camisa 9 mesmo de área, e não durou muito tempo no News. Ele rapidamente sai pro River, depois pro Boca e depois pra Europa. É um meteoro o Batistuta no futebol argentino. Ele não dura muito tempo dentro do país, ele vai rapidamente pra Itália disputar um campeonato de muito mais elevado nível, né? Então o Bielsa, nesse trabalho dele, consegue tirar 2 títulos argentinos para um time que não costumava ganhar e consegue ser vice-campeão da Libertadores contra o São Paulo, perdendo os pênaltis, né, naquele time do Tele Santana, aquele time muito interessante do Tele Santana, né, que foi bicampeão da Libertadores seguido e bimundial, 93-94, né, ou 92-93, foi mal. 94 eles perdem a final, vão para outra terceira final seguida e perdem pro Vélez do Bianchi. O Chile vai no gol e tudo mais. Então, depois desse trabalho que o Bielsa fez no News, outro trabalho interessante dele é um trabalho no Vélez, né? Onde também ele consegue ser campeão argentino. E daí ele vai para a seleção argentina e fica lá 6 anos, de 98, 99 até 2004. 2004 ele vai embora. O que destaca muito o Bielsa não é tanto a questão que ele se interesse tanto por títulos, né? Por ganhar títulos. Ele se interessa muito mais em ser perfeccionista no amplo da coisa, né? Por exemplo, agora quando o Bielsa passou pelo Atlético Bilbao, o penúltimo trabalho dele, o último foi no Olympique de Marseille e o penúltimo foi no Atlético Bilbao. Um clube que só aceita jogador da região de Bilbao, né? Um clube tradicionalista demais, só pode jogar no clube quem nasceu em Bilbao ou quem é descendente de bascos, né? Quem nasce em Bilbao eles chamam de basco. Ou o cara tem que ser basco ou o cara tem que ser descendente de basco. Tem que ter sangue basco. Jogava até o venezuelano lá, mas ele tinha sangue basco também. Para você ter uma ideia, hoje o treinador da base da Argentina, que vai para a Olimpíada, o Olaticoechea também é basco, né? Tem alguns bascos espalhados. O Arrua Barrena também é basco. Enfim, o De Arrascaeta, que está jogando no Cruzeiro, também é basco. Tem alguns jogadores descendentes de bascos. O Atlético Bilbao até um tempo nem aceitava nem esses, né? Agora está aceitando esses caras aí, porque eles estão ampliando mais o leque de jogadores que está difícil de encontrar bascos puros, de sangue, nascidos em Bilbao, para jogar no time deles. Lá no Atlético Bilbao, o Bielsa ele se meteu até em reformar a estrutura do clube. Ele ele falou com a direção e ele ele mesmo intermediou a reforma lá das estruturas de base do clube para ter um canto lá para os jovens. Ele observa muitos jovens, ele observa muitos jogos. Quando ele vai assumir um clube, ele chega para conversar com a diretoria, ele já fala, o fulano de tal jogou nessa posição, tantos jogos, ele sabe de tudo. Todo mundo fica surpreso, o cara é realmente uma enciclopédia do futebol, né? Ele fica 24 horas por dia, enquanto ele estiver acordado, ele tá pensando em futebol, o tempo todo sem parar. Por isso que ele é muito perfeccionista. Inclusive por isso, eu creio que ele deixou de ser jogador de futebol, porque ele era muito ruim, né? Mas aí quando ele começa a treinar, ele entende muito do jogo, mas não sabe jogar, não sabe executar os movimentos. Então ele é muito perfeccionista, desde do gramado até as estruturas do clube e culminando, obviamente, no jogo do time, no treino, do dia a dia e tudo mais. Né? Taticamente, ele é um treinador que é muito imprevisível, porque ele gosta muito de estudar o adversário e jogar conforme o adversário. Né? Ele gosta muito de jogar com 3 zagueiros. Ele ficou famoso por um sistema tático 3-3-1-3, né? 3 zagueiros, 3 homens no meio campo, um meia que chegava na frente, 2 pontas, né, atacantes e um número 9. O Bielsa nunca joga com 2 atacantes, jamais. Ele fala que os 2 atacantes se chocam, se batem e ocupam o mesmo espaço no campo, e isso não produz muito bem para a equipe. Por exemplo, em 2002, a Argentina ficava só cruzando bola na área e ele não usou de modo algum o Crespo e o Batistuta. O Crespo e o Batistuta, que eram 2 centroavantes que ele tinha, ele preferiu deixar o Sorin cabeceando, o Sorin bem baixinho cabeceando na área, a usar os 2. Ele é intransigentemente contra 2 atacantes de área. E ele usa 3 zagueiros ou 2 zagueiros de acordo com o rival. Se o rival vier jogar contra ele com um atacante apenas, ele joga sempre só com um zagueiro.
Se o rival vier com 2 atacantes, ele joga com 3 zagueiros, para ter sempre uma sobra. E se forem 3 atacantes, ele bota 4 zagueiros, uma linha de 4 tradicional, para que sempre sobre um. Mais de 4 atacantes, ao invés do Bielsa botar 5 zagueiros para poder sobrar um, né, ele é mais inteligente. O que ele faz? Ele vai marcar no meio campo, ele vai abafar no meio campo para que a bola não chegue nos atacantes rivais. Né? Ele tem também essa artimanha. Ele só bota sobra até 4 zagueiros. Mais de 4 zagueiros ele não usa. Né? Mas muito mais que isso, o Bielsa se destaca por um futebol de propor o jogo, né, de tentar atacar o adversário. Mas um pouco diferente do Guardiola, por exemplo. Muita gente fala ultimamente que o Guardiola é um treinador que é discípulo do Bielsa. E não é de todo mentira, só que assim, o estilo do Guardiola, aquele estilo de manter posse de bola, obsessivamente posse de bola, e um estilo mais horizontal, né, que não tem vergonha de voltar o jogo, de tocar pro lado, de pacientemente rodar a bola até achar um espaço, isso não há muito com o Bielsa. O Bielsa ele tem também um estilo de ser mais objetivo, chegar ao gol mais rapidamente. Ele não tem tanto essa obsessão de posse de bola, embora ele marque a pressão também, mas também ele não tem tanta, ele não fica devendo na ofensividade, né? Se ele não tem obsessão por posse de bola, ele não fica devendo em objetividade. Os contras do Bielsa, digamos assim, como eu já falei, é porque ele é muito intransigente em certos conceitos. E ele não está preocupado, ele não abre mão desses conceitos em nome de ganhar. Ele prefere perder com os conceitos dele a ganhar abrindo mão das convicções dele, né? Tanto é que ele não classificou nem na fase de grupos em 2002 e não abriu mão de não usar 2 novos. Ele não usa 2 novos de modo algum, não importa. Ele pode perder a classificação, mas ele não abre mão de não usar 2 novos. Para ele não existe futebol com 2 novos na área. Acabou. Se ele tiver que usar 2 novos para ganhar, ele não vai usar, ele vai perder, foda-se, né? Acabou, morreu. Ele não tá nem aí para isso. Esse é um contra muito forte do Bielsa, inclusive eu acho que esse contra do Bielsa é um dos contras dos treinadores da Argentina em geral, que fez a Argentina perder títulos nesses últimos anos. Porque eu acho que o treinador de seleção hoje em dia ele precisa ser simples, ele precisa fazer o simples, ou seja, acomodar os jogadores da melhor forma possível no campo, não de acordo com o que ele acha, mas de acordo com o que os jogadores podem fazer. Um exemplo claro disso é o Sabella, né? O Sabella foi um treinador que não tinha convicções muito claras, muito fixas, muito fechadas. Ele foi estudando, tateando, tentativa e erro, esquema aqui, esquema ali, esquema lá. Conseguiu achar um esquema, mas ele tinha, como ele testou tantos esquemas, ele tinha 2 ou 3 esquemas na manga para lançar em necessidades. Tanto que aconteceu na Copa do Mundo, né? O Di Maria e o Agüero saíram e ele tinha outros esquemas, né, para poder suprir a falta dos dois, já que não se podia simplesmente substituir, trocar uma peça, botar outra e manter o esquema igual, né? O Bielsa não tem isso. O Bielsa ele é um treinador que ele usa sempre o mesmo modo de jogar. Ele pode até testar 2 ou 3, mas ele vai usar não de acordo com o que o jogador contundiu ou não, mas de acordo com o que ele acha que é o mais correto para a situação. Como eu já falei, se o adversário vem só com um atacante, ele usa 2 zagueiros e libera um zagueiro, que ele sempre tem um zagueiro que sabe ser volante, por exemplo. Usa um zagueiro saindo mais pro jogo e ficam apenas 2 zagueiros para marcar um atacante. Se o time adversário vem com um atacante apenas, vem com 2 atacantes, ele bota 3 zagueiros, um sempre sobrando, e assim vai. Ele muda, mas ele não muda dentro do que o jogo pede, por exemplo. Ele muda dentro do que ele acha mais correto para aquele jogo. São situações que ele estuda pontuais para cada jogo, né? Esse perfil dele é interessante, ao mesmo tempo não, né? Eu diria o seguinte: se o Bielsa vier, esqueçam o título de 2018. Não digo que não vamos ganhar, mas digo que o principal para 2018 não vai ser o título. Vai ser um legado que o Bielsa sempre deixa em todo canto que ele vai. Se a gente ficar na primeira fase, se a gente for campeão, não interessa. Vai ficar um legado e vai ficar um trabalho bem feito, não do ponto de vista do resultado, mas do ponto de vista de compor um grupo, de compor um elenco, de compor uma seleção que tem perspectivas para 2022 já. Pensando em 2022, não tanto pensando em 2018. Se vai ser campeão ou não, é apenas a coroação de um trabalho bem feito e não a obsessão de um treinador. Bielsa não é um treinador para obsessivamente ser campeão. Então, pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta provavelmente com outro treinador, ou Pochettino, ou Simeone, algum deles que está sendo pretendido pela seleção, fazendo um histórico desses. Comentem, deem sugestões. Falem aí, se inscrevam no canal. Abraço, até amanhã, tchau.